Olá, meus queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esse vídeo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal. Desde já, você que está chegando aí agora, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, curta e compartilhe o vídeo e comente também, porque é muito importante para nós, né? Nós estamos aí às vésperas de grandes eventos, né? A gente está vivendo num mundo, irmãos, hoje em ebulição. É como se ele já está, sabe, o sistema não se suporta mais, ele não tem condição nenhuma de permanecer como está, e ele está tendo pontos no mundo de explosões, sabe, de pulso, sabe quando tem uma ferida e começa a estourar alguns poros e sai o pulso, é o que está acontecendo no mundo, né? Um mundo em total decadência moral. É bom, um mundo que a gente aguarda que vai aparecer aí o grande líder, né? Que esse mundo espera. E as pessoas foram avisadas, tá? As pessoas foram avisadas no ano que passou. Não esqueçam disso, porque isso aqui, ó, foi um aviso muito, muito grande, tá? Esse aqui foi um aviso muito grande. Ele foi coroado na Copa, não é? E foi passada uma mensagem clara para o mundo, né? O GOAT, né? Deixa eu só mostrar aqui diretamente. Coroado com as vestes reais na Copa do Mundo, com o prêmio máximo, e ele é esse GOAT, o bode, tá bom? E aí, ele nem sabe, né, no que ele está envolvido. Eu tenho certeza que ele não sabe do que isso significa. Mas foi usado, né? Qual o preço? Não saberemos nunca, possivelmente. Mas vocês sabem o que isso significa. Deixa eu ler algumas matérias para vocês do que está para começar. Tá? A matéria aqui é do dia 3, tá bom? Vocês vão assistir essa aqui no dia 4, mas nesse dia 3 ontem que passou, foi o aniversário da eliminação do general Qassem Soleimani do Irã, que foi eliminado no Iraque, no aeroporto do Iraque, por ordem dos Estados Unidos, do ex-presidente Donald. Olha só, a matéria diz o seguinte: o Irã. Estamos com o dedo no gatilho para vingar a eliminação do general Soleimani pelos Estados Unidos. Vou ler até a matéria é curta e diz o seguinte: o Irã diz estar pronto com o dedo no gatilho para vingar a eliminação do general Qassem Soleimani, eliminado na sequência de um ataque aéreo por ordem do então presidente americano Donald em 3 de janeiro de 2020 em Bagdá. O ministro da Defesa do Irã, Mohammad Reza Ashtiani, afirmou que é um propósito permanente das forças do país vingar a eliminação de Soleimani. Os autores materiais e intelectuais desta eliminação covarde serão castigados por seu vergonhoso ato no momento e lugar menos esperado. Então, eles estão aguardando, já tem 2 anos que eles estão aguardando por isso, né, para fazer esse ato. 2 não, né? 3 anos já. Eles estão aguardando isso, ansiosos para fazer isso contra, tá? Contra os Estados Unidos. Ainda não tiveram oportunidade, mas sem sombra de dúvida, é algo que, quando menos nós esperarmos, quando houver uma falha do serviço de inteligência ou algum detalhe que eles conseguirem encontrar, eles vão fazer algo que vai abalar o mundo. E continua, né? A declaração ocorreu durante o 3º aniversário da eliminação de Soleimani, organizada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que aproveitou o momento em que o general estava em Bagdá, capital iraquiana. De acordo com o ministro, detalhe para essa fala dele, as forças iranianas estão com os dedos no gatilho e esta, abre aspas, é uma promessa inviolável, fecha aspas. Com ênfase protesto bíblico, que é o que nós estamos vivendo hoje de Mateus 24:6. Perfeito. Vamos para outra matéria também do Irã. O Irã fez uma simulação e nessa simulação eles fizeram um exercício de G do Irã que visou a réplica da base naval de Eilat em Israel. Então eles estão treinando para atacar Israel com seus novos, né, equipamentos
de tecnologia. A matéria diz o seguinte: os drones Su, né, e CIDAS Ababil 5 do Irã simularam um ataque ao porto naval israelense do Mar Vermelho em Eilat na sexta-feira, dia 30 de dezembro. Como parte do seu maciço exercício militar Zolfakar em 1401, os planejadores da G iranianos projetaram para Broca uma réplica da base alvo e também uma simulação de uma corveta israelense Sa'ar de 6 classes. O Ababil 5A é uma versão mais recente da série de drones kamikaze do Irã, que entrou em serviço em maio passado. Ele é capaz de carregar uma carga de 6 pequenos fogues e seu alcance é de 480 km. A IRNA mostrou imagens do novo drone decolando de um navio de desembarque Iris Lavan, atingindo um navio de mísseis de Israel e incendiando-o. O chefe de gabinete do Irã, o major-general Abdurrahim Mousavi, informou no domingo que os 2 esquadrões navais do exército estavam participando do exercício Zolfakar e praticando métodos inovadores de G. O Irã fabricou anteriormente um modelo de um alvo israelense para fins de exercícios MIR em dezembro passado, quando uma representação do centro nuclear israelense de Dimona no Negev foi repetidamente atacada pelas forças iranianas durante um jogo. Então, um dos pontos que já virou alvo do Irã é isso aqui. Agora vamos lá. Agora eu vou falar para vocês que foi a primeira fala conjunta do governo, né? O novo governo de Israel que já tomou posse. Netanyahu diz o seguinte: Israel se oporá ao acordo nuclear com o Irã abertamente, de uma posição de força. Tá aí todos eles reunidos, né? Eu não conheço todos aqui, eu sei que esse aqui é o Ben-Gvir, né? Extremamente radical, e Netanyahu. E aí vamos aqui, né? Aqui é o quadro do fundador desse Estado de Israel, a mente por trás desse Estado. Vocês deveriam estudar bastante, tá? Sobre isso aqui. Esse aqui é o Theodor Herzl, né? Herzl, o mentor, pai do sionismo, que culminou na criação do Estado sionista de Israel. Vamos lá. O primeiro ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, prometeu na terça frustrar as ambições nucleares do Irã, dizendo durante a reunião semanal do gabinete que seu novo governo estava unido para alcançar esse objetivo. Vamos trabalhar abertamente de uma posição de força na arena internacional contra um retorno do acordo de 2015, não apenas em conversas com líderes a portas fechadas, mas forte e abertamente na esfera de opinião global, que agora estão cientes dos verdadeiros perigos representados pelo Irã, o regime iraniano que está matando cidadãos inocentes dentro e fora do Irã, disse o Netanyahu, né? E ele fala que faremos de tudo para impedir o retorno a este acordo ruim que está levando a um Irã nuclear sob os auspícios internacionais. Também tomaremos medidas vigorosas para impedir o entrincheiramento militar iraniano na Síria e em outros lugares, e não vamos esperar. Tem outro detalhe, isso aqui é a tensão com essas falas. Estamos unidos na expansão do círculo de paz, que tenho certeza também une todos os cidadãos israelenses. Continuou Netanyahu. Abre aspas. Depois de alcançar 4 acordos de paz históricos em 4 meses, com os acordos de Abraão, também estamos determinados a aprofundar os acordos de paz existentes com 6 países árabes e adicionar a eles avanços históricos com outros países árabes na região. Ele está falando aqui, Israel firmou laços com os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão, o Marrocos e já tinha com Jordânia e Egito, desde 94 e 79, né, com o Egito e depois com Jordânia, respectivamente. Netanyahu disse ainda que o governo anterior, liderado por Yair Lapid, estava unido em um único propósito, que era só manter Netanyahu fora. Eles não sabiam mais lidar com nada da nação. Os problemas de economia, governança, segurança e a promoção da paz. Então Netanyahu está dizendo o seguinte: nós vamos voltar a focar nos acordos de Abraão e em buscar acordos de paz com nações árabes. Por que isso é importante? A primeira coisa, tem uma questão de logística no conflito.
Hoje, irmãos, o Irã de hoje não é aquele Iraque que os Estados Unidos invadiu fraco de 2003, né? 2001, 2003. O Irã é um país muito mais forte do que o Iraque. E o Irã tem o apoio de Rússia e China. O Irã também tem aliados muito fortes e muito bem armados e com táticas de conflito muito consistentes e complexas. Então, o Irã tem braços que são apoiados por eles e financiados e bem armados, que é o Irã, o centro, o cérebro, do lado xiita, do Oriente Médio, e tem seus braços os Houthis no Iêmen, ao sul, tem no norte de Israel o Líbano, no Hezbollah, né, o Hezbollah no Líbano, e tem também, eles têm facções, milícias armadas que eles financiam e armam na Síria e no Iraque. Além, é claro, deles também financiar e armar a Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que é dentro do território israelense. Então, se Israel realmente, como promete aqui o Netanyahu, que eles vão fazer um ataque para ferir de fato e impedir que o Irã tenha uma arma nuclear, tá? Israel está preparando, na minha concepção, vai ser igual à Guerra dos 6 Dias de 67, ou a de 73 do Yom Kippur, ou as posteriores, tá bom? Por quê? Israel não é um país grande em extensão e não é uma nação que pode lidar com um conflito de atrito. O que é? Que existe dois modelos, né? Quem assiste os canais do Comandante Farinazo também vai aprender, porque ele ensina esses detalhes. Então, assim, Israel sempre foi um país que eles vencem o conflito, mas por meio de uma guerra de manobra. O que é? Israel, eles estão preparando um ataque contra o Irã, mas não é só um ataque contra o Irã. Israel está visando um ataque que vai ser um ataque assim, um fenômeno, fenomenal, fantástico, rápido e cirúrgico, que vai ferir a cabeça do Irã, vai impedir o Irã de ter uma resposta, ou seja, tem que atacar o Irã para derrubar o Irã de vez, e eles não conseguirem reagir, e ao mesmo tempo tem que atacar também o Hezbollah para que eles não consigam reagir, e ainda atingir os Houthis, impedir que eles ataquem, se bem que são fracos, se eles verem que o Hezbollah e o Irã não vão conseguir reagir, os Houthis não vão se meter a besta com Israel, tá? E ao mesmo tempo ainda sufocar uma rebelião em Gaza pelo Hamas e a Jihad Islâmica. E ainda conseguir atingir os territórios sírios para que não haja entrincheiramento nem que as facções, as milícias que estão ali dentro, apoiadas pelo Irã, ousem atacar os israelenses nas colinas de Golã. Ou seja, tem que ser um ataque muito avassalador, muito complexo, amplo, que vai ter que ferir todas as estruturas do Irã, toda a logística, todas as bases, cadeias de suprimento do Irã e dos seus aliados na região. Ou seja, tem que ser um ataque tão feroz, tão perfeito, que vai fazer com que o Irã fique de joelhos e não tenha outra saída a não ser fazer um acordo de paz e se render a esses acordos. Então, isso é uma guerra de manobra. Quando Israel fala vamos atacar o Irã, é isso. Israel só trabalha dessa forma. E Israel é muito bom nisso. Não é à toa, desde que o Estado foi criado, nós não vemos eles perdendo conflito. Exceto que há controvérsias quando se trata da invasão do Líbano de 2006. Tá? Israel não teve tanto vitória, é que a propaganda de Israel e do Ocidente é muito boa para esconder isso. Mas o Hezbollah expulsou Israel lá do Líbano, tá? Tanto é que até hoje Israel não conseguiu mais se aventurar lá dentro para fazer nada. Israel só usa o espaço aéreo para passar com seus aviões para atacar a Síria, mas ali dentro Israel não faz mais nada. Então, o Hezbollah é um problema. O próprio chefe do comando, né, militar de Israel, o Aviv Kochavi, ele disse que nesses tempos que nós estamos vivendo, tem até o vídeo dele, né, tem uma reunião dele falando para os generais, o conselho ali israelense, ele fala: nós estamos numa época em que se houver uma guerra, Israel vai enfrentar algo como nunca antes enfrentou em sua história. Por que o Netanyahu e os Estados Unidos querem tanto então que Israel faça acordos de paz com o mundo árabe?
É só porque eles, eu quero paz, porque nós queremos paz e amor no mundo, porque nós queremos viver pacificamente com nossos irmãos árabes. Não, nós somos... Os israelenses querem que os árabes, assim, sinceramente, se lasquem. Né? E os árabes querem que os judeus se lasquem também. Né? É irrelevante para eles isso. Porém, o Irã, qual é o problema de você atacar o Irã? O problema é o que vem depois. Tá? Será que vale a pena para Israel atacar o Irã? Ou... Só que tem outro detalhe. O Irã é um país que está falando abertamente que vai aniquilar Israel do mapa. Eles trabalham por isso, prometem isso dia e noite e odeiam Israel. Então não dá para fazer acordo de paz com eles, mas também não dá para você atacar de forma errada. Não pode haver um erro no seu ataque, porque o problema é o que vem depois. Porque e se o Irã, tá? Hoje, quando o Donald Trump, lá em 2018, saiu do acordo nuclear do Irã, ele abriu um precedente muito grave. Porque antes o espaço de tempo com aquele acordo que o Obama assinou para o Irã adquirir uma arma nuclear era de 1 ano. Agora é de 30 dias. E o Irã já está enriquecendo urânio a 60%. Está a um passo. Porque para você criar uma arma nuclear é a 90%. Não é? E o Irã, com 60%, já tem a capacidade de desenvolver uma arma nuclear tática. Não aquela de destruição para acabar com o Estado de Israel, mas consegue uma arma nuclear tática para atingir uma grande cidade, para causar um estrago muito grande. E defesa nenhuma no mundo consegue se defender de ataque nuclear. Então, esse é um porém. E outro detalhe, tá? Outro detalhe que vocês têm que notar. O Irã está próximo de desenvolver mísseis hipersônicos. Não existe defesa no mundo contra isso. Israel desenvolveu uma defesa, que é os mísseis, a arma laser de energia direcionada, que é uma das mais sofisticadas do mundo, mas ainda não foi testada contra esse tipo de armamento, que é muito veloz. Então, é um impasse. Se Israel ataca, mas o Irã ou seus aliados conseguem reagir, aí a sociedade israelense vai ter um problema, porque aí vai ter que enfrentar um conflito generalizado no Oriente Médio. E outro detalhe que pode descambar para algo ainda grave no Oriente Médio. Né? A Arábia Saudita também é rival do Irã. E a Arábia Saudita já avisou, se o Irã adquirir uma arma nuclear, nós vamos trabalhar para ter uma também. Aí você imagina se todo mundo agora quer ter arma nuclear. O que esse mundo vai virar? Uma anarquia. Não é? Uma anarquia. Ou seja, o que está acontecendo, esse cenário, é justamente porque não tem uma liderança mundial. Não existe uma liderança no mundo. Parece que foi de propósito. Irmãos, olhem para o cenário do Oriente Médio. Você tem um Irã que odeia Israel. Você tem os Estados Unidos, que atualmente ainda é o líder do mundo, em decadência, mas ainda é, com um líder que, né, a gente sabe que mentalmente não deve estar bem, que fala que apoia um acordo de 2 estados, que existem israelenses e palestinos juntos. A Rússia fala a mesma coisa. O Irã quer a aniquilação de Israel. A União Europeia é uma vergonha, apesar do que eles falam, hoje a Europa é irrelevante no cenário internacional, na geopolítica, porque a Europa não tem poder para decidir ou para forçar alguém a nada. Então a Europa também critica muito Israel e quer um acordo de 2 estados, palestino e israelense, convivendo em paz, que é algo hoje inviável. E os palestinos não aceitam a liderança de Israel, não aceitam o Estado de Israel existindo e também não aceitam a liderança americana mais. E eles pediram, inclusive, para que a Europa ajude, pediram para que a Rússia faça algo. Mas a Rússia não tem um poder de resolução e de influência tão grande em Israel, que é apoiado por Estados Unidos. Vocês entendem o impasse? Ninguém tem essa cartada na mão. Não existe uma liderança no mundo capaz de pôr os dois na mesa e falar: agora vocês vão fazer paz. O único caminho é realmente aquilo que o Albert Pike falou. Tem que levar esses povos a uma guerra tão devastadora para levar à exaustão física, psicológica, moral, espiritual, social, econômica total das nações. Para que aí os povos se ajoelhem e falem: por favor, alguém nos salve. Aí sim eles vão fornecer um herói. E esse herói vai conseguir impor a paz, dominando cada cidadão.
Porque do cenário que está hoje, o Estado de Israel, olha só esse governo que surgiu em Israel. É a ala de direita mais radical que já houve na história, mais extrema. E eles não aceitam de forma alguma um Estado palestino de pé. Então você entende? É como se Israel estivesse indo na contramão do que o outro lado quer. Então, assim, qual é o intento de quem está fazendo isso, quem está movendo as peças? Causar paz? Não. E outro detalhe, o Netanyahu já falou abertamente que ele vai procurar paz com a Arábia Saudita a todo custo. Por quê? Porque se eles obtiverem a paz e a aliança com a Arábia Saudita, com o príncipe Mohammed bin Salman, que é contra o Irã e que ele já falou algumas vezes que pagaria a Israel para eliminar o Hezbollah do mapa, porque ele também é um amigo do Jared Kushner, o genro do Trump, tá? O Jared Kushner e o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita, eles são amigos. Eles são amigos. E o Mohammed bin Salman, ele investe dinheiro, bilhões de dólares, nas empresas do Kushner, e o Kushner reinveste esse dinheiro no Estado de Israel, nas empresas de tecnologia de Israel. Então, para você ver que eles têm uma aliança, eles são muito próximos. E aí você junta na equação o Elon Musk, que está nessa ala aí também, junto com eles. O meu entender, irmãos, esse conflito vai estourar, possivelmente Israel vai dar um ataque, não vai sair como planejado, Israel vai sofrer retaliação e vai descambar para algo muito grande. Mas primeiro eles vão fazer um acordo com a Arábia Saudita, porque aí vai ter uma coalizão militar. E Israel precisa ter essas alianças com esses países, porque Israel precisa atacar usando vários pontos. Israel precisa passar com seus aviões de guerra por cima da Arábia Saudita, por cima de outras nações ali também para atacar o Irã, porque se não tiver esse acordo, esse laço, essa permissiva, vai ficar muito difícil. O rei da Jordânia, como eu falei em vídeo passado, já ameaçou que se... E outro detalhe, hein? Nós não colocamos aí Jerusalém. Jerusalém. Porque quem vencer esse conflito vai pôr a mão em Jerusalém e vai definir como vai ser. Por isso que os acordos de Abraão, né, imprescindível, os acordos de Abraão, essas nações que assinarem o acordo de Abraão, elas vão estar sob esse acordo. Um acordo que lá dentro está escrito que os judeus e os cristãos vão poder subir lá em cima do monte do templo e orar e rezar e ter um templo livremente, assim como os muçulmanos. O status quo de Jerusalém vai ruir e vai ver uma nova ordem. Ou seja, Jerusalém tem uma ordem estabelecida desde 1967. Tá bom? Desde 1967 existe uma ordem estabelecida em Jerusalém e no mundo. Jerusalém é reconhecida internacionalmente como uma cidade independente. Não, a ONU e as nações do mundo não reconhecem Jerusalém como a capital de Israel nem dos palestinos. É uma cidade internacional e que só vai ser decidido de quem é quando palestinos e israelenses se sentarem à mesa e eles dois acordarem como vai ser. Caso contrário, é uma cidade independente. O vice-prefeito de Jerusalém já falou de tornar Jerusalém independente, né? Não ser de nenhum dos dois. E né, é muito interessante isso, porque o profeta Zacarias fala disso. Né? O profeta Zacarias ele fala justamente disso. Olha só. Zacarias 12. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Ou seja, todo mundo vai querer Jerusalém, todo mundo vai fazer um acordo, todo mundo quer aquilo, quer isso, todo mundo vai visar Jerusalém. E o Senhor diz que todo mundo que tentar tocar em Jerusalém vai se ferir gravemente. Ninguém vai tocar no que é dele. Pronto. Existe uma análise interessante, porque né, o Irã era onde era o antigo Império Medo-Persa, né? Os medos são que são hoje os curdos, e os persas são os iranianos. E o profeta Daniel ele tem uma visão na cidade de Elam. Elam, né? Onde hoje é o atual Irã. Lá em Daniel 8,
E é uma visão interessante que diz o seguinte, olha só. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidade de Shushan, que é Suzã, que é a província de Elão para nós, e vi que estava junto ao rio Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. E nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode, o Gote, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. É um detalhe, esse bode, tá? Ele vem do ocidente sobre toda a terra, tá bom? Ele virá sobre toda a terra, mas é um detalhe. Esse bode não toca no chão. Como assim? Ele é alado? Ele tem asas, então por isso ele não vai tocar no chão? Não está escrito isso aqui. Não fala que esse bode tem asas. Fala que ele tem 2 chifres. Ele tem um chifre grande, notável em seus olhos, entre os seus olhos. Ele vem do ocidente, mas ele não toca no chão. Ele vai vir sobre toda a terra. Ou seja, é algo que vem de algum órgão, alguma instituição que vai comandar todas as nações do mundo. E ela tem por símbolo um bode. Ela é um bode. Não é? E aí você vê as coisas, né? Os sinais estão aí. Tá? Os sinais estão aí e vê quem quer. Tá bom? Vê quem quer. Se você quiser entender, ver, ok. Se não, não o veja. Mas só que foi dado um recado para o mundo. Não é? E estes que eles nomeiam seria o bode ocidental, que é símbolo também, né, do Fórum Econômico Mundial, que é quem dá as ordens para as nações ocidentais. Então, irmãos, lembrando, né, que o rei da Jordânia, disse que se Jerusalém alterar o seu status, ele vai fazer guerra contra Israel. Então, provavelmente, eles vão se alinhar com o Irã e a Arábia Saudita vai para o lado de Israel, porque o Irã tem 2 detalhes aí, né? O Irã, eles são os descendentes do genro do Ali, Muhammad Ali, né? O genro, se não me engano, do Maomé. E a vertente dos árabes, os sauditas, eles são já da outra vertente, do imã, que é, se não me engano, de um outro amigo. Né? Os 2 se dizem herdeiros de Maomé, mas um é o genro, o outro foi um súdito também, um amigo aliado de Maomé. Os ayatolás do Irã, que são quem governa a nação, o Ali Khamenei, o Irã tem 2 chifres hoje, né? Eles têm 2 também. Quem manda no país de fato é o líder religioso, o Ali Khamenei, é ele que dá as ordens, e o chefe de governo é o Ebrahim Raisi, o presidente. Tá bom? Essas 2 forças, é um estado teocrático. Israel até pouco tempo tinha 2 chifres, mas acabou, isso não deu certo, e agora o Netanyahu governa sozinho como primeiro-ministro. Tem 2 também, mas o presidente, o Herzog, ele não tem, ele só é um poder mediador, ele não tem, pelo menos oficialmente, não tem autoridade. Né? Então, é como se o Irã, agora ele está sobre severos protestos, não sei se vocês sabem disso, né?
Vamos ver aqui, ó. Seria por causa da morte da garotinha lá, né? A Mahsa Amini. E aí a mídia ocidental, obviamente, né? Outra coisa, tá? Essa matéria aqui é de há 11 horas atrás. Protestos no Irã. Você não imagina o quanto me bateram na prisão. A investigação da BBC revela que mulheres presas nos protestos estão sendo submetidas a violência e tortura nas mãos das autoridades do centro de detenção espalhados pelo país. Porque o Irã não é como a gente. O Irã não vai ceder a essa revolução colorida e lá eles usam a força brutal. Em mais de 3 meses de protesto no Irã, milhares de manifestantes foram presos, muitos deles mulheres. Uma investigação da BBC revelou que essas mulheres estão sendo submetidas a violência, tortura, isso aqui a gente não pode falar aqui, nas mãos das autoridades no centro de detenção. As famílias deles são frequentemente ameaçadas. É uma tática, tá bom? O Irã, para fazer com que as pessoas não vá mais para os protestos, está pegando os parentes dessas pessoas e prendendo e ameaçando-os, para ver se a pessoa para. As famílias delas são frequentemente assim ameaçadas, elas são impedidas de se manifestar, mas os poucos relatos que vêm à tona mostram um quadro sombrio do tratamento das mulheres. Aí a jovem, né, a Yalda Aga Fazli, de 19 anos, abre aspas, nunca me bateram tanto nos meus 19 anos de vida como nos últimos 12 ou 13 dias. Você não pode nem imaginar quanto eles me bateram, contou Yalda. Os protestos eclodiram depois da morte da Mahsa Amini, de 22 anos, que foi detida por supostamente não cumprir o rígido código de vestimenta do país, que exige que as mulheres cubram a cabeça e usem o hijab. Isso aqui é uma. Olha só, para você ver que esse negócio não está dando muito certo lá, o Irã retoma rigor maior no controle do uso do véu por mulheres após onda de protestos. Quem achou que ia diminuir, que ia dar certo esses protestos? Pois bem, matéria de quando? 2 de janeiro, segunda-feira. Com o arrefecimento de manifestações contra o regime, o hijab será obrigatório até dentro de carros. Antes não era. Mais de 100 dias após a morte da Mahsa Amini, antes, certo, o arrefecimento está diminuindo os protestos, porque o Irã está usando de força brutal para parar ele. Os protestos contra o regime desencadeados pelo episódio, a polícia moral do Irã retomou o controle do uso do hijab para mulheres, até em veículos. A polícia iniciou a nova fase do programa Nazer 1, vigilância em persa em todo o país. Se antes estava fácil, estava bom para elas, ou estava difícil, agora vai ficar pior. O programa tem como objetivo detectar a ausência do uso de hijab para então enviar uma mensagem de alerta às mulheres que não estiverem vestidas de acordo com as normas impostas pela teocracia. Foi detectada a ausência do uso de véu em seu veículo? É preciso respeitar as normas da sociedade e não repetir esse ato. Será a mensagem disparada a quem for considerado infrator. A agência informa que, em caso de reincidência do desrespeito às normas, medidas legais e judiciais poderão ser aplicadas. Isso aqui é a polícia moral. Qual é o detalhe? Quando o regime dos ayatollahs subiu ao poder no Irã em 1979 pela liderança do ayatollah Ali Khomeini, eles aparelharam todo o Estado. Quem está no comando do país são os ayatollahs, e os parentes e amigos do clero também estão como líderes das polícias, do exército, da guarda revolucionária, dos comandos de todos os órgãos e instituições do governo. Então, quando o povo se levanta, a única forma disso dar certo num país como esse é se a polícia ou se o exército ficar do lado do povo. E isso ali não vai acontecer. Entendeu? Porque que não tem como isso dar certo ali dentro. Essa revolução. Isso vai fazer com que o Irã saia ainda muito mais rígido, mais forte, mais unido e vai desenvolver nessa liderança e nessas alas alinhadas ao governo mais ódio do Ocidente e de Israel. E dizem que a forte presença de inclusive presos agentes da França que estavam influenciando esses protestos. Relatos também dão conta de que a presença da polícia moral nas ruas se tornou menos frequente. O alívio da repressão seria uma tática do regime para ajudar a arrefecer. A Amini foi eliminada enquanto estava sob custódia da polícia moral.
após ser detida por supostamente violar as normas da vestimenta para mulheres no país. Eles sabem também, irmãos e irmãos, eles sabem que esse papinho globalista de dar mais liberdade para as mulheres, que temos que acabar com o patriarcado, eles sabem que isso aí é uma desgraça para a nação. O Islã não vai ceder isso porque sabe que isso está acabando com o Ocidente. O Ocidente acabou. Moralmente, o Ocidente acabou. E vai ser destruído. Porque quando você acaba com o patriarcado, então você não tem base nenhuma. Você está morto, fadado à destruição. Não existe sociedade que se mantenha pelo matriarcado. É sempre pelo pai. Quem perpetua uma linhagem genética é o homem. Então eles sabem disso também. Eles sabem que se você der liberdade demais para as mulheres lá dentro, ou você tirar ela da função dela e o homem de sua função e começar a bagunçar o Estado, a decadência moral, a desordem reina no país. A primeira coisa que eles querem ao fazer isso é tirar os filhos do poder da mãe e do pai. A primeira coisa, para criar uma geração cujo Estado comande. Esse é o papel do globalismo e as pessoas não entenderam ainda. Não entenderam. Tá achando que o mundo é bonzinho, que o mundo fez tudo o que fez para o bem dos homens e das mulheres. Não fez, não fez. Você foi enganado. Você foi enganado. Você tem que aceitar essa realidade, que você foi enganado. Nós fomos enganados por essa mentira do globalismo. Tá bom? Aí o filho cresce e vê que o pai e a mãe fazem as mesmas coisas, são as mesmas coisas e pior. Como o homem não é mais o provedor, o caçador, ele não, né, ele está tendo que agora reduzir aquilo que ele era para tentar se enquadrar com os gostos da mulher que agora é independente dele. Ele vê uma mulher mais confrontativa em casa. Uma mulher que agora também provê tudo. Uma mulher que agora, quando o homem se ela vê alguma peculiaridade dele que ela não gosta, ela afronta ele, ela humilha ele, ela passa por cima da autoridade dele sem dó e sem piedade, e ela ainda tem a proteção do Estado, da sociedade. Então o menino ou a menina cresce e vê isso e fala: nossa, não tem ordem, não tem hierarquia, isso não existe. Realmente o que vale é a anarquia, é a desobediência. Né? A minha mãe é forte, poderosa, empoderada, meu pai é fraco. Destrói os pré-moldes para a formação do caráter da criança. Por isso você vê cada vez homens mais fracos e... não posso nem usar essa palavra aqui, né? Para não ter problema. E mulheres cada vez mais másculas. E o homem, o oposto, que você sabe qual é a palavra e não deve ser pronunciado aqui. O Irã, os países muçulmanos, o Catar, como nós vimos durante a Copa do Mundo, eles não vão ceder a isso. Porque eles sabem que isso vai destruir a nação. Tá? Aqui, ó. Quando a loucura bate, essa mentalidade ela é doentia, ela causa isso aqui. Ó. Tá? O que isso aqui significa? Nada. Né? Na repressão do regime os atos, um general iraniano admitiu em novembro que ao menos esse tanto de pessoas foi eliminado, incluindo dezenas de agentes das forças de segurança. Tá? Então, irmãos, eu vou deixar na descrição para vocês que vocês entendam. Tá? O que Deus criou é bom. Eu não sei o que as pessoas veem nisso, né? Não sei se a gente fala disso é bom para algumas pessoas, mas o que Deus criou para o mundo e estabeleceu é bom, tá bom? Por isso que você tem que entender quem você é, para o que o Senhor veio, para o que Ele te chamou. Entenda uma coisa, irmãos, essas revoluções nunca fizeram bem para uma nação. Eu te proponho, pode comentar aqui nos vídeos, tá? É um vídeo longo, mas é necessário para explicar para vocês algumas coisas. Comente aí qual foi o país que passou por um protesto, uma revolução e saiu mais forte, mais rico, mais próspero. Não existe. Não existe. A revolução por si só ela é a queda de uma nação. Hoje eu indiquei para vocês um vídeo no YouTube, né? Estava até vendo aqui um vídeo do professor Ricardo Marcílio, que é interessante, eu sempre acompanho as análises dele, é muito boa. Né? Agora, Teacher, I have a doubt. E aí você vê, por exemplo,
pode nem passar isso aqui porque é propaganda, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou acompanhando um estudo muito interessante que é esse aqui, ó. Tá. Tirei o áudio, mas eu quero que vocês vejam. Eu indiquei lá no Telegram, indiquei no WhatsApp e no Facebook. Foi o Bernardo Kister que fez, né, um documentário muito interessante sobre a teologia da libertação. Essa ideologia da esquerda, do comunismo, e como os agentes da KGB, desde a União Soviética, desde o Lenin, mas especificamente, fortemente por Stalin, se infiltrou no seio da Igreja Católica, corrompeu-a por dentro, e não só eles, mas como os ideais também da Igreja Francesa, que o iluminismo, a teologia da libertação e o humanismo francês, com base da Igreja Católica Francesa, que foi a base da brasileira, que trouxe essa libertação para dentro. Como isso corrompeu a Igreja Católica. E vocês vão entender o que é que também entrou na Igreja Evangélica e por que você está vendo cantores, pessoas aí proeminentes falando as besteiras que estão falando, tá? Atacando, né? Vocês vão entender a teoria crítica, uma teoria que critica tudo. E quanto, isso aqui eu preciso que vocês assistam. Tem 2 horas e 41 minutos. Ah, é muito tempo. É muito tempo, sim. Mas se você quer entender os fatos deste mundo, se você quer estudar e obter conhecimento, você não pode obter conhecimento em 2 minutos. Tá? Isso não existe. Isso aí não existe. Estudo requer tempo, dedicação, é parar e pesquisar, é ler livros, é ir na internet pesquisar. A internet está aí, irmãos, é uma arma, uma ferramenta muito poderosa que vai te dar muitas coisas e você precisa aproveitar isso. E não dá para estudar e entender todo mundo em 10 minutos, 5 minutos, em 15 minutos. Não, você precisa de horas, dias, meses e anos. Eu estou estudando essas coisas, irmãos, agora já tem 8 anos. 8 anos que eu comecei de fato a estudar as coisas. E claro que 99% do que a gente sabe a gente não pode falar aqui, porque a plataforma já, né, o YouTube está nos dias contados para nós. Não pode falar nem palavras certas, a gente pode falar mais aqui dentro. Né, e meu canal já tomou 2 strikes, então para não tomar mais um e perder, a gente tem que tomar todo cuidado. Mas estudem, ouçam esse documentário e depois estudem mais, pesquisem. Quando o homem é dissociado, irmãos, do espiritual, que foi o que fizeram. Quando você entra em alguma igreja e você só ouve falar de prosperidade, de materialismo, de humanismo, de juntando política agora, fazendo campanha para político, os homens da igreja com esperança em político. Sabe por quê? Porque o transcendental, o espiritual, a promessa de que um reino inabalável iria se manifestar no futuro não faz mais sentido para essas pessoas, elas não creem nisso. Não se fala mais de salvação da alma, céu e inferno, isso não é mais mencionado. Tudo é levado para causas sociais, para política, ou para você vai prosperar, vai ser abençoado. Só isso. A sua esperança, eles desligaram o homem do espiritual e colocaram só no mundo físico. E aí, qual o detalhe? Você vive frustrado, porque não vai acontecer. Deus não está trabalhando no céu para te dar um carro novo, uma casa nova. Isso não existe. Não é a base do Evangelho. As Escrituras dizem o seguinte: e os sinais seguirão aos que creem. Ao que crê no quê? Ao que crê nos sinais? Não. Os sinais seguem aos que creem que Jesus, que Yeshua, veio ao mundo em carne. Essa é a nossa base de fé. Ele veio em carne como um homem, viveu entre nós, morreu, ficou 3 dias morto, ressuscitou ao 3º dia, com seu ato
redentor em favor da humanidade. No terceiro dia ressuscita e depois é assunto aos céus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a nossa base de fé. E um dia ele vai voltar e vai reparar o mundo inteiro e vai estabelecer o seu reino desde Jerusalém até em toda a terra, um reino de justiça, de paz. Eliminará todo o mal e impiedade do mundo, o governo dos injustos, dos ímpios será exterminado. O livro de Salmos fala isso muitas vezes, Provérbios fala isso, os profetas, a Torá e o Novo Testamento, porque virá do céu o nosso Redentor. Como Jó fala, como o apóstolo Paulo fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre toda a terra. Como está escrito também, Colossenses fala disso, Colossenses 3, irmãos, nós temos que ler. Não é só para falar não, senão tem gente que acha que a gente tira isso da nossa cabeça. Já li para vocês e vou ler de novo porque esse texto é maravilhoso. Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pronto. Isso aqui é fácil. Eu quero trazer outro texto porque nós, para o que nós somos chamados. 2 Timóteo 2, eu vou ler a partir do 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmitiste a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bom o quê? Soldado. Você não é diplomata do céu, você é um soldado. Nós hoje estamos em guerra. Tá bom? Agora o verso 4. Tá bom? Para quem acha que nós estamos nesse mundo para pregar o amor, somente o amor, enquanto você apanha e é massacrado pelo mundo que está esganando a igreja, se infiltrou na igreja com teologia maligna. Agora, olha o que Paulo fala: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Lembre disso. Tem uma passagem muito clara. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são dele, os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, irmãos, você pode se enganar, você pode enganar ao outro, mas lembre-se que isso aqui é um selo que Deus tem, é um fundamento firme dele. Deus sabe quem é dele, ele sabe quem pertence a ele. Tá bom? E isso vai ser revelado muito em breve, diante de todos no mundo inteiro. Então a gente precisa voltar para a base. Precisamos voltar para aquilo que o Senhor nos chamou. O mundo vai de mal a pior. Os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas eu e você fomos chamados para uma vida de santidade, de justiça. E nós, olha o que está escrito, nós lutamos segundo as normas do mundo ou de Deus. Nós lutamos e corremos segundo as normas da palavra. Nós não nos envolvemos nos negócios desta vida
Paulo não entendia nada, irmãos? Você acha que Paulo lutou pela mudança no Império Romano? Você acha que Paulo lutava pela mudança na liderança judaica de Jerusalém? Ou para que mudasse alguma liderança de qualquer sinagoga, qualquer concílio, qualquer prefeitura, qualquer que seja no Império Romano ou entre os judeus? Não. Deus fez distinção clara entre Estado e religião. É por isso que tinha o rei e o sacerdote. E um não faz o que o outro faz. E acabou. Um não se mete nos negócios do outro. Só o Messias fará isso. Só o Messias fará isso. Porque ele vai instaurar um reino no mundo de justiça. Que hoje nenhum homem é capaz de fazer. Mas Deus estabeleceu que religião e Estado não se misturam. Isso fique bem claro para nós. Religião e Estado não se misturam. Porque a partir do momento que você quer ver uma coisa, vocês vão ver no estudo, nesse documentário. Você sabe como foi uma das mentalidades que a teologia da libertação fez? Né? São muitos os que tentaram fazer isso. Né? O grande mentor deles é o Karl Rahner. Né? Frei Beto, aqui no Brasil, amiguinho do... Vocês vão ver o porquê que nós chegamos onde chegamos, qual é a base da esquerda aqui dentro. Mas vocês vão entender muita coisa nesse mundo. Né? Muita coisa. E o porquê que a igreja se tornou também a base do bolsonarismo. Vocês vão entender como que chegaram nisso. Né? E quando isso acontece, é a queda da religião. É a queda de uma instituição. Mas uma coisa que eles fizeram foi: vamos separar, porque existe o Jesus Cristo Deus e o Jesus Cristo homem. Irmãos, quem faz essa loucura já não faz com a cabeça boa. Só existe o Jesus Cristo humano. Jesus é um ser humano, como eu e você. Vamos quebrar algumas bases na sua cabeça. Mas como assim? Ele é um ser humano como nós? Mas e o poder que ele tem e as coisas que ele faz? Sim, ele é um ser humano que tem todo o poder. Exatamente. O problema é que falaram para você que tem que dissociar isso da realidade. Aí por isso que eles pegam Jesus humano e falam: olha, Jesus ele veio para lutar pelos pobres desse mundo. Eles ficam ressignificando tudo que é santo e sagrado e dizendo que Jesus veio para as prostitutas, para os ladrões, para os excluídos da sociedade. Aí fica pegando para a causa dos negros, dos pobres, da LGBTQIA+, e um monte de letra a mais, e para a causa do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que, e ressignifica aquilo que ele fez. Só que o transcendental, que ele veio para mudar a consciência do homem, para acordar o espírito morto do homem, para ressuscitar o homem do mundo dos mortos e lhe dar uma vida eterna, para desfazer as obras do maligno. Isso significa curar as enfermidades da alma, da mente, do corpo humano, para reconectar a conexão que havia sido rompida, quebrada por meio de uma barreira que existia espiritual entre o homem e o Pai, o Deus Todo-Poderoso Criador. Ele veio para estabelecer um reino, ou seja, enquanto tem trevas neste mundo, ele veio para dissipar por meio da luz dele nos homens, ele dissipa as trevas e traz para a terra uma embaixada dos céus, onde nós começamos a confrontar o reino das trevas com o reino de Deus. A gente não usa a lei desse mundo, nem a política desse mundo, a gente vai usar a lei do reino, porque ela é capaz de mudar o homem. E aí essa teologia ela ainda faz pior. Hoje você é proibido de falar pecado do homem. Você não pode, tudo é não julgueis. Não existe texto bíblico que dê respaldo para alguém que fala: você não pode me julgar. É tudo mentira, tá? Não existe esse respaldo bíblico para dizer que não pode julgar. Você pode julgar sim. O que a Bíblia diz em Mateus 7,7, lá quando diz não julgueis para que não sejam julgados, ele está dizendo se você não quer ser julgado, não julgue. Mas se você julgar, lembre-se que os critérios que você usava para julgar vão ser usados contra você também. Ok.
Por isso você deve ter uma vida de santidade. Agora o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que nós iremos julgar os anjos? Quanto mais essas pequenas causas entre vós. Então, irmãos, deve-se julgar sim. A Torá ainda é mais incisiva nesse quesito. Se você vê o teu irmão incorrer em pecado e não alerta ele, você também é culpado do pecado dele. Vai sofrer ele e você as consequências. E aí? Então não deve julgar? Eu não posso ver o meu irmão pecando e falar: está errado isso aí, hein? Isso aí vai te levar para o inferno. Se você morrer desse jeito que você está, você sabe para onde você vai. Cuidado, porque uma coisa que eu aprendi, né, no meio de tanta coisa, é que realmente, irmãos, Deus ele não tem obrigação com pecado intencional. Se você cometeu um pecado sabendo que era pecado e com a intenção mesmo, Deus não tem obrigação nenhuma de te perdoar. E ele não tem compromisso de te perdoar. E nem tem texto que fale que ele vai te perdoar por causa disso. Você sabia que era pecado, você sabe que é errado, e você foi lá e fez com intenção mesmo. Você fez, não estava nem aí. Porque você não tem temor. E aí, como é que fica? Não, mas Deus vai me perdoar depois. Por que ele vai te perdoar? Com base em que ele vai te perdoar? Não tem base para isso, irmãos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Isso aqui não é uma briga. Irmãos, a palavra primeiro é para mim. Primeiro é para mim, que estou aqui falando. Lembre-se que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Primeiro ela corta quem está manuseando ela. Ela está me cortando e depois para vocês, porque serve para a minha vida e para a sua vida também. Mas olha o que o apóstolo, olha o que a Bíblia fala e olha o que foi introduzido dentro de muitas igrejas. Não é todas, mas tem muita gente que é do Senhor, que ama e foca na salvação das almas. Quando a Bíblia diz, aquele texto que eu falei no começo, os sinais seguirão os que creem. O que o Senhor está dizendo é aqueles que creem em Cristo, que creem que foram salvos por meio do ato dele lá no madeiro. Então os sinais seguirão ele. Irmãos, a fé, o homem se tornou o centro da teologia e não mais o Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Isso está errado. Eu não posso pegar um texto da Bíblia, irmãos. Eu pego textos maravilhosos e os segredos que Deus tem na Bíblia é imensos, é profundos, é incríveis. E eu quero gastar tempo já falando com vocês sobre isso. E aí a pessoa pega e começa a falar de política, que Deus vai levantar alguém, vai transformar essa nação com as estruturas políticas, que Deus vai te dar bens materiais, que Deus vai exaltar o ego do homem. Que loucura! Que loucura! As pessoas se perderam. Aí vive frustrado. Porque tá vendo aí a política que não deu em nada, aquelas promessas furadas, não vai dar em nada. O mal vai continuar avançando, seja pela esquerda, ou pela direita, ou pelo centro, ou por baixo, por onde quer que você queira, porque o mundo vai culminar naquilo que está escrito. E Deus não chamou a igreja para impedir o apocalipse. As pessoas falam, mas se eu trabalhar, eu posso atrasar isso acontecer. Você não vai atrasar nada. Se a palavra de Deus diz que quanto mais você fizer para trazer o reino de Deus para a terra, mais você vai acelerar a vinda do Senhor. Você não entende isso? Quanto mais você trabalha em favor do reino de Deus, mais você faz com que a volta do Senhor se abrevie, se aproxima. O que Deus prometeu não é que vai atrasar o tempo para você ter uma vida boa na terra. Ele prometeu que ele vai te guardar da ira que virá sobre o mundo. Mas você não confia, porque você tem esperança nesse sistema, nesse mundo, nessa política mentirosa. Você não tem esperança e fé em Cristo, em Deus o Pai. Quando ele falou lá em Apocalipse, eu vou ler para você, ele prometeu para nós, ele prometeu. Mas você não crê nele, você crê. A gente precisa de crer no sistema, não é? Não é isso que as pessoas creem? Ele prometeu para a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3,10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra.
Ele diz, venham sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, eu estou falando assim, eu vou te guardar se você guardar a minha palavra. Isso aqui é o próprio Jesus falando, e a palavra dele está dizendo, se vocês perseverarem até o fim, como ele disse lá em Mateus, se você perseverar até o fim, confiar na minha palavra, eu também vou te guardar da hora da provação que vai vir no mundo inteiro. Ele está dizendo, eu vou te guardar. Ele não está dizendo que vai atrasar e impedir o apocalipse. Não tem isso. Não tem isso. A gente fica criar um monte de teologia, fica inventando um monte de coisa, porque as pessoas estão presas nesse mundo. Nesse mundo do maligno. Te desconectou o povo do céu, do reino de Deus, do espiritual, que é o... Irmãos, o reino espiritual ele é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Ele é o reino eterno. Isso aqui acabou. Será que ninguém percebeu isso? Isso aqui acabou. Não tem mais jeito para esse mundo aqui. Ninguém vai consertar esse mundo. Ninguém, absolutamente ninguém vai consertar esse mundo. E parece que, sei lá, as pessoas, pelo jeito, gostam disso aqui. Né? As pessoas querem se apegar com essas coisas e acabou. Não adianta falar, não, acabou, isso aqui não tem mais jeito. Mas se apegue com a palavra do Senhor. Se apegue com isso. Com aquilo que eu já li para vocês tantas vezes, né? Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor está dizendo o seguinte, é para vocês vigiarem. Vigiar é olhar para fora. Olha o que está acontecendo no mundo. Então vigie, saiba do que está acontecendo, tome nota, tenha conhecimento. E ele diz, e põe oração. É vigiar e orar. É junto. Vigilância e oração. Porque o Senhor, ele vai prover um escape para você de tudo que vai vir no mundo. É isso. Está dizendo, qual é o texto que fala? Não, porque se você fizer tudo isso, aí o apocalipse não vai acontecer. Eu vou atrasar o apocalipse para você. Agora com isso, né, irmãos? Agora com isso. Bom, eu deixo para vocês essas mensagens, essas matérias, para que vocês entendam o que estamos vivendo e que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações nesse tempo e fortalecer o seu povo. Uma igreja, uma querelá forte e poderosa, cheia do Espírito Santo. Porque é o que nós precisamos para esse tempo. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão e minha irmã. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Um forte abraço a todos.